Graça e paz do Senhor Jesus a você e a sua casa, que toda a sua família esteja sendo ricamente abençoada nesse momento. Muito obrigado mais uma vez, eu quero agradecer ao número bastante elevado de visualizações que tivemos essa semana. Hoje nós queremos falar especificamente, você já está vendo o tema aí, nós estamos de cenário novo. Alegrai-vos sempre, é o nosso tema de hoje. E alegria é um tema muito importante. Acho que ninguém quer ser infeliz, né? Ninguém quer ser triste. Existem pessoas tristes, mas nem as pessoas que são tristes gostam de ser tristes e nem querem ser tristes, né? Pelo menos assim eu imagino, eu não gostaria de ser uma pessoa triste. Acho que momentos de tristeza, momentos de luta, de aflição, de batalha, são momentos que fazem parte do cotidiano nosso, mas não a permanência disso, né? No domingo passado nós falamos que deserto é um lugar de aprendizagem, então o deserto não pode ser para sempre. Deus determinou 40 anos de deserto para o povo de Israel, como didática, para que eles aprendessem a conviver sob novas regras, agora determinadas por Deus, mas para torná-los depois felizes com a entrada de uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel, uma terra de abundâncias, uma terra de riqueza, de fartura. Então, trazendo com isso alegria. Eu gostaria de ler com você hoje o texto de Filipenses, capítulo 4 e o verso 4. Esse texto é muito interessante. Ele diz assim, Paulo escreve, dizendo assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Talvez a sua Bíblia, dependendo da versão que você tenha, vá dizer regozijai-vos sempre. Outra vez digo, regozijai-vos. Ou repito, regozijai-vos. Bom, o que seria alegrar-se sempre? Significa, ou significaria que você não tem nenhum tipo de tristeza? Será que você tem essa condição de viver num mundo conturbado, mas sempre com um sorriso nos lábios? Queridos, eu gostaria muito que você pensasse o seguinte. Eu vou lhe fazer algumas perguntas que você pode responder para você mesmo. Você é uma pessoa feliz? Às vezes a gente, quando fala em felicidade, em alegria, aliás, não dá para não remeter isso à felicidade. Porque felicidade está atrelada à alegria. Um faz parte do outro. Ninguém é feliz, né? Como é que você está, irmãozinho? Estou muito feliz. Ninguém se expressa dessa forma quando está de fato feliz, né? Então, minha pergunta hoje é: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Certa vez perguntaram para uma mulher assim, num congresso de pastores, perguntaram para uma senhora, a senhora é submissa ao seu marido? E que pergunta, né? Ela respondeu sabiamente, como toda mulher sábia faz. Ela disse assim: olha, se eu sou submissa ou não, essa não é uma pergunta que o senhor faria para mim. O senhor deveria perguntar isso para o meu marido. Agora, uma coisa eu posso lhe garantir: meu marido me ama. Meu marido é uma pessoa feliz. E agora, eu gostaria de perguntar para você. Essa pergunta é capciosa. Você poderia garantir, você mulher, poderia garantir que o seu marido é feliz? Você, marido, poderia garantir, como essa mulher sábia, que a sua esposa é feliz? Ora,
Felicidade é uma coisa difícil de discutir. Porque os parâmetros de felicidades, hoje, sobretudo, estão invertidos. Hoje, nós queremos entender, por conta da mídia televisiva e fortemente agressiva em cima desse assunto, que feliz é o cara que troca de carro todo ano. Feliz é o cara que tem dinheiro sobrando na conta, mas muito dinheiro, não é pouco não. Que feliz ou alegre é o sujeito que tem muitos bens. Feliz é o sujeito que senta, é o irmão que senta no primeiro banco da igreja. Feliz é o irmão que tem um cargo mais alto na igreja. Queridos, nada disso é sinônimo de felicidade nem de alegria. Pode até ser sinônimo de mais responsabilidade. Se eu tenho mais dinheiro, eu tenho que ter a responsabilidade de saber administrá-lo, senão eu perco. Se eu tenho um cargo melhor, eu tenho a responsabilidade de administrar bem esse cargo para que ninguém se sinta infeliz sob o meu comando. Se eu tenho um diploma mais que o outro, isso só me dá mais responsabilidade de ensinar aquele que não chegou nesse nível. Não me dá nenhuma glória. Só aumenta a minha responsabilidade. Isso não me traz felicidade. Me traz felicidade se eu sou feliz com aquilo que eu faço. Você é um bom torneiro mecânico e tem honra nisso, tem alegria de dizer que você se orgulha de ser um bom torneiro mecânico. Você é um médico, mas às vezes é um médico medíocre. Que orgulho você tem de ser médico? Um médico que não sabe pesquisar, que duvida da pesquisa do outro. Que orgulho você tem? Que felicidade você tem de ser médico? Você pode até ganhar dinheiro com isso, mas não teria orgulho nenhum. Mas um médico, por exemplo, que descobre uma vacina, que descobre uma cura, que descobre um tratamento que vai levar milhões a se restabelecer de um problema que ele tem, esse cara pode dizer que é um médico feliz. Você não precisa ser uma pessoa triste. Deixa eu lhe contar um pouco da história de Paulo aqui nesse contexto. O livro de Filipenses, queridos, foi escrito entre 53 e 58. Alguns historiadores aí alegam o ano 60 da escrita de Filipenses, mas no geral é tido como entre 53 e 58 a escrita de Filipenses. Essa epístola escrita, essa carta escrita ao povo de Filipos, foi escrita com Paulo preso. O apóstolo Paulo estava preso. Tem pessoas que acham que quando Paulo diz assim, alegre-se, seja feliz, Paulo estava como se Paulo estivesse pregando dentro de um hotel 5 estrelas, sabe? Como se Paulo estivesse dormindo numa cama de pena de ganso, né? Como se Paulo tivesse passando muito bem, com a conta bancária muito cheia, né? Como se Paulo tivesse benefícios que lhe proporcionasse algum sorriso. E esta não é a verdade. Paulo estava preso, algemado, porque em Roma os presos ficavam, além de ficar preso na grade, ficavam algemados a alguma coisa, porque você não sabe se o cara tinha alguma força de sanção lá que podia derrubar as grades, não sei qual era o medo dos romanos, mas era assim que funcionava. O sujeito ficava ou arrastando uma bola de ferro no pé, sabe assim, tudo que era tipo de tortura, um preso sofria. E Paulo não estava em nenhum hotel não, irmãos. Meu querido, Paulo estava em aflição. E se você continuar lendo, ele diz assim, eu não sei se é bom morrer ou viver, sabe? Morrer é lucro para mim, mas se eu continuar vivo, eu quero viver por causa de vocês, porque vocês são a minha razão para sobreviver a alguma situação, para continuar ensinando vocês. Se eu continuar vivo é porque vocês precisam de mim, mas melhor seria morrer. Paulo ficava entre ali, tentando decidir o que era melhor para ele naquele momento. Quer dizer, a aflição de Paulo não era pequena.
Sabe, eu fico tentando enxergar aí os crentes do arrebatamento, e eu fico pensando, por que que alguém tem essa preocupação de se a igreja vai ser levada antes, né, se Jesus vai vir buscar o povo antes ou depois da tribulação? Por que que alguém se preocuparia com isso se eu sou feliz em Cristo? E ele diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez repito, outra vez digo, alegrai-vos. É possível alegrar-se no meio da tribulação? Paulo estava alegre. Agora, pense bem numa coisa. É possível, por exemplo, você ter um filho doente e ser uma pessoa alegre? É possível você ser uma pessoa doente e ser ainda assim alegre? Eu recebi aqui há algumas semanas na minha casa o irmão Helmut, um alemão que está conosco no Brasil há muitos anos. Irmão, um crente, tem um filho há 19 anos, se não me engano, de um acidente de moto, numa cama, sem poder se levantar. E você olha o rosto daquele irmão, traduz uma coisa chamada alegria. Como pode isso? Pode, queridos, porque a alegria está no coração. Tem até o corinho ali, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Somente Jesus, somente o Espírito Santo pode proporcionar alguma alegria para você. Não existe outra forma de ser feliz a não ser que você acredite nas promessas de Deus. Mas eu fico pensando assim, vou perguntar para você. Você também, de vez em quando, a grana na sua casa fica curta, né? Dá uma sumida assim, que você começa a passar algumas dificuldades, ou é só na minha casa que acontece isso? Algumas vezes você fica doente, ou um de seus filhos, ou sua esposa, ou é só na minha casa que alguém fica doente? Alguma vez você já sofreu um acidente automobilístico, uma batida de carro, sei lá, ou foi só eu? Alguma vez você passou por uma dificuldade muito grande no emprego, ou perdeu o emprego, ou foi só comigo que aconteceu isso? Querido, as coisas acontecem com todos. Mas a forma de você encarar os acontecimentos é que mantém você na posição em que o Espírito Santo lhe deixou quando se converteu. Posição de alegria, de felicidade ou não. Isso é o que vai determinar tudo isso. Então, pense bem. Quando você pensar em ficar triste, pense qual é a razão que você tem para ficar triste. Pense se a sua razão para ficar triste é maior do que a sua razão para se alegrar, porque Jesus Cristo em breve virá buscar o seu povo. Comece a pensar assim. Bom, no texto aqui, e eu quero só registrar aqui alguns parâmetros do texto, algumas lições do texto. Primeiro, alegrai-vos. Isso aqui é imperativo. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo consegue dizer assim, queridos, nesta epístola aos Filipos: você não tem razão para ser triste. Você não pode ser triste. Você tem que ser alegre. Sua única razão é ter alegria. E como é que eu faço isso? Gente, Paulo vai ao extremo do negócio, não é? Paulo, uma coisa que é imperativa, aqui o termo não é substantivo, é verbo, alegrar. Aqui está alegrai-vos, é imperativo. E ele diz, repito, alegrai-vos. Ele repete a interjeição, mas com imperatividade. Ou seja, Paulo aqui não abre brecha para que eu seja triste. Bom,
Mas, se eu tiver uma situação de luto, por exemplo, deixa eu ler para você um texto de um livro. Eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, tá? Então, é uma Bíblia católica e ela tem um livro chamado Eclesiástico, que a sua Bíblia protestante certamente não vai ter. Esse livro de Eclesiástico tem uns textos muito legais. E esse texto, sobretudo, eu gostaria de ler com você. Eclesiástico, capítulo 3. Não é Eclesiastes, tá? Ela é uma Bíblia, só existe na Bíblia católica esse livro, tá? É o livro de Eclesiástico, capítulo 30, verso 21 e 22. Olha isso. Não te deixes dominar pela tristeza. E nem te aflijas com os teus pensamentos. A alegria do homem, a alegria do coração, desculpem, é a vida do homem. Queridos, aqui está uma grande revelação. Eu não posso ficar triste? Posso. Existem razões para ficar triste? Existe. Mas o que eu não posso é tornar a exceção uma regra. A tristeza aqui tem que ser a exceção. E ela tem um lugar muito próprio para ela na vida de todo mundo. Uma pessoa que nunca fica triste tem alguma coisa errada com ela. Porque a tristeza é um balanço da vida, né? Ora você está alegre, ora está triste. Existe um balanceamento nisso. Existem razões para que você fique triste, mas não para que você permaneça triste. Então, tristeza e alegria têm que andar ali, ó. Elas não podem andar desequilibradas. Uma não pode a alegria pode sobressair, mas a tristeza nunca pode sobressair a alegria. Sobrepujá-la, substituí-la, de forma nenhuma. Aliás, se você não assistiu, eu vou recomendar que você assista um filmezinho da Disney World, mas ela é um filme sobre psicanálise, é uma aula de psicanálise, é um desenho animado chamado Divertidamente. Se você não assistiu esse filme ainda, pode assistir, porque ele traz uma aula sobre o lugar de cada uma dessas emoções na sua vida. Para a psicanálise, o luto, por exemplo, tem um papel importantíssimo. Luto, tem um lugar para o luto. A Bíblia tem lugar para o luto. Ele diz assim, olha, você precisa ficar... É como se fosse uma comemoração, né, do luto, né? Você tem um período para curti-lo, cumpri-lo. É um período determinado. Ele diz, por um ano chorarás os teus mortos, né? O teu morto, né? Mas depois disso, se você começa se você permanece triste, enlutado, depois de um ano, depois de um período que a Bíblia determina, ou a psicanálise aí pode tratar isso, mas aí procure um terapeuta porque tem alguma coisa errada com você. Seu pai casou de novo, sua mãe casou de novo, sei lá, é difícil os filhos aceitarem. Existe um período em que ele vai rejeitar sempre o outro cônjuge, que não é a mãe ou não é o pai dele. Mas quando isso passa de um determinado tempo, vira patologia, você precisa se tratar. Tudo que é patológico, ou seja, eu estou usando um termo aqui muito clássico, muito científico, mas é doença mesmo. Tá? Você está doente. Se você passou dos limites extrapolados para que você cumpra determinadas situações, você está doente, você precisa de tratamento, querido. Aceite isso. Uma pessoa só pode ser perdoada quando ela aceita que pecou e confessa o seu pecado. Uma pessoa só pode ser tratada, curada, quando ela aceita que está doente e que precisa de tratamento. A alegria é sempre um tremendo remédio. Engraçado que Paulo escreve aos Filipenses falando de alegria, mas antes disso, por volta do ano 50, mais ou menos,
Paulo escreveu o livro, a carta de Tessalonicenses, aos Tessalonicenses. E em sua primeira epístola, ele diz assim, ó, Tessalonicenses 5, verso 16. Olha o que ele diz aqui. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Queridos, esta é a vontade de Deus, em tudo dai graças. Uma pessoa que aprende a agradecer a desgraça, logo virá a graça e a bonança em seu favor. Ah, agradecer a desgraça? Sim. Qual é o problema disso? Você não pode aceitar permanecer nela, mas você não pode aceitar que ela convive eternamente com você. Mas se ela veio, de algum modo, você precisa sair dela. E para sair dela, você vai demorar um período. Vai ter uma situação em que você vai estar envolvido e daí você precisa tratar de forma agradecendo, porque aquilo gerou um aprendizado na sua vida. Tudo é um aprendizado. Uma senhora esses dias falando que queria separar do marido, porque o marido não sei o que tem, tal, muitos anos maltratando ela. E eu disse a ela, aprenda a ser grata. Porque todo esse processo teve um aprendizado na sua vida. Ainda que você separe, aprenda a ser grata. Nunca fale mal do seu marido para os seus filhos, porque para você ele é marido, mas para os seus filhos ele é pai. E ninguém quer que fale mal do seu pai. Seu pai pode ser um bandido, mas você não quer, você não quer se livrar dele, quer? Pode ser o pior pai do mundo. Você não quer se livrar dele. Pode ser o pior irmão do mundo. Você não quer se livrar dele. Pode ser a pior mãe do mundo. Você não quer se livrar dela. Aliás, a última coisa que o sujeito tem vergonha é da mãe. Então, assim, se ele chegar a ter vergonha da mãe, acabou ali, né? Ou se ele chegar a envergonhar a mãe também, a última pessoa que ele quer envergonhar. Aliás, o filósofo Mário Sérgio Cortella tem uma palestra interessante sobre esse assunto, né? Então, tudo que você fizer, faça de forma que lhe deixe muito feliz. Procure fazer alguma coisa de forma que você seja feliz. Ah, mas meu patrão está me maltratando. Bom, você pode fazer o seu trabalho e mostrar para ele resultados. E se ainda assim ele continuar te maltratando, aí é hora de você procurar outro lugar, né? Mas quando o patrão te maltrata, você retruca, o que vai acontecer? Vai gerar um embate. E num embate, querido, sempre vence o mais forte. E quem é o mais forte numa empresa, o patrão ou o empregado? Quantos sindicatos aí já tentaram fazer greve para derrubar as empresas? Os empresários continuam ricos e os empregados e sindicalistas continuam pobres. Só enrica o cara que é presidente do sindicato e os seus assessores. O sindicalizado permanece pobre. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero ler um outro texto aqui para a gente encerrar nosso papo de hoje. O Salmo 30 diz uma coisa muito interessante. Preste bem atenção. Salmo 30, verso 12. Davi diz assim: transformaste o meu luto em dança. Tiraste meu pano grosseiro e me cingiste de alegria. Oh, meu Deus. Quem olha para mim, queridos, acha que eu não tenho dificuldades. Tem pessoas que acham que eu não tenho nenhum tipo de dificuldade. Mas eu não fico contando tudo que acontece de problema comigo. Há um tempo eu fiquei quase 90 dias doente.
Muita gente foi saber depois que eu já tinha me recuperado. Estou tentando me recuperar até agora. Por quê? Porque hipocondria também é outra doença. Tem pessoa que adora falar de doença, adora falar de problema. Tem pessoas que dizem que é crente, que frequenta a igreja, que você olha para ele e diz, mas que sujeito é esse que só fala... E ele até possui as coisas, né? A doença vira um benefício para ele. Ele diz, a minha doença, sabe? O meu problema, a minha dificuldade, a minha tristeza, a morte do meu marido, a morte do meu filho, sabe assim, parece que é a morte dele, né? Tudo pertence a ele, tudo que é ruim pertence a ele. Mas se não localizasse a minha alegria, está alegre? Fazer o quê, né? Como se a alegria fosse uma opção. Paulo está dizendo, você não tem opção, você tem que ser alegre. A única opção é você ser alegre. Seja feliz. Entendeu a proposta de hoje? Alegria. Eu vou finalizar contando uma historinha, que pode até ser uma metáfora, eu não sei se isso de fato aconteceu, mas gostaria que você pensasse bem numa coisa. Eu vou começar dizendo o seguinte: havia num hospital 2 pacientes, um deitado próximo da janela e o outro deitado do lado contrário. O que estava deitado próximo da janela sempre contava para o outro, olha, daqui dá para ver coisas maravilhosas por essa janela. Que paraíso, que árvores com cores que eu não consigo descrever para você. E o cara diz, puxa vida, pena que eu não posso levantar daqui para ir aí ver. Eles não conseguiam se levantar da cama. E todo dia esse camarada relatava, olha que flores lindas, parece que eu estou chegando no paraíso. Que paisagem maravilhosa. Que coisa espetacular, impressionante. Eu queria muito poder fazer com que você visse olhando da minha janela aqui para você ver que coisa linda. Os 2 sofrendo com doença terminal. Mas o da janela todo dia contava essa história, todo dia descrevia um cenário paradisíaco para aquele outro que não podia ver. Logo, esse paciente da janela veio a falecer. E a primeira coisa que aquele outro paciente pensou foi pedir para que a enfermeira o transferisse de leito. E ele disse, eu preciso ser transferido para aquele leito. Mas por quê? Eu preciso. Me transfere para lá, eu quero, aquela cama é melhor. E deu uma desculpa e eles conseguiram, por fim, conseguiram transferi-lo. E agora, ele naquela cama, a primeira coisa que ele faz, qual é? Não outra coisa senão olhar para a janela. E para sua surpresa, tinha um muro velho, todo pichado, uma rua sem asfalto, toda esburacada. O cenário era o pior que ele podia imaginar. E ele diz, que velho desgraçado. Todo dia ele contava uma história mentirosa para mim. Qual seria o objetivo dele? Você percebe uma diferença aí de visão? Os 2 estavam com doença terminal, mas um enxergava a situação de forma muito diferente do outro. Um mantinha sempre viva a chama da alegria em seu coração, enquanto o outro não fazia outra coisa senão pensar no aborrecimento que ele sentia por causa da sua doença. Queridos, eu conheci uma pessoa assim, tive o desprazer de conhecer uma pessoa assim. Era uma secretária de um médico. E eu atendia, como técnico de informática, atendia o escritório desse médico. De repente, existia 2 secretárias lá, e um dia eu cheguei e uma delas, não vou dar nomes aqui por uma questão de ética, mas um dia uma delas me atendeu muito mal, extremamente mal.
E eu perguntei para outra o que estava acontecendo, ela disse, ela está com câncer. E o médico deu 90 dias de vida para ela, porque está muito desenvolvido. E essa mulher começou a tratar mal todo mundo, desde o patrão dela, a mim que ia lá esporadicamente só fazer manutenção nos computadores. E ela virou uma mal-humorada de carteirinha. O médico começou a perder pacientes por causa dela, pacientes de anos, não voltava mais lá por causa dela. E o médico tolerante, paciente, que sabia do problema dela, ele era ginecologista e ela tinha um problema oncológico, portanto ele não podia tratá-la, mas pelo menos procurava mantê-la, procurava tratá-la bem, né, assim, psicologicamente, e ela só na patada. Tratou mal quem ela pôde até morrer. Um dia eu cheguei lá e disse a fulana, né? Já ia quase entregando o nome aqui. E a outra secretária disse assim, morreu. Queridos, uma pessoa que morre e não deixa saudade, o que essa pessoa constrói? Só construiu inimizade nos quase 90 dias que ela sobreviveu ainda. Enquanto isso, há algumas pessoas, e eu já conheci também pessoas assim, que você diz assim, o que está acontecendo com você? Eu estou marcado para morrer. Aí ele vai para baixo do viaduto, começa a distribuir alimento. Ele vai começa a visitar outros doentes terminais em hospital, para que os últimos dias de vida dele sejam os dias mais felizes que ele puder ter, levando alegria a outros. E tem pessoas que até melhoram o seu estado tentando alegrar outras pessoas, porque a alegria, a Bíblia diz que é remédio. Então grave uma coisa, quer ser feliz? Comece sendo alegre. A alegria é o primeiro caminho que você pode acessar para ser feliz. A alegria é o caminho que pode te conduzir com segurança à felicidade. E como é que eu arrumo alegria? Onde é que eu busco alegria? Queridos, só tem um lugar onde você pode encontrar alegria. É numa pessoa, em Jesus Cristo. Através do seu Espírito Santo, você pode ser alegre. Ele é quem possui seu coração, e é Ele quem produz em seu coração a alegria de ser uma pessoa salva, uma pessoa dedicada ao outro, uma pessoa amorosa, uma pessoa que faça o seu marido feliz, que faça a sua esposa feliz, ou que faça os seus filhos felizes, que faça o seu pai feliz, que faça a sua mãe feliz, que contagie todo mundo, promovendo alegria. Que Deus lhe abençoe. Alegrai-vos sempre. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, verso 4. Eu quero orar com você. Pai bondoso e amoroso, num mundo de tristeza, num mundo de luto, num mundo de lutas, num mundo de economia em queda, num mundo em que o nosso país a cada dia parece afundar, parece não haver motivo, Senhor, para sermos alegres. Mas nós sabemos que ao receber o Espírito Santo, o nosso coração se encheu de alegria. Queremos, Pai, se em algum momento perdemos essa emoção, que o Senhor restaure, que o Senhor nos traga de volta a esse estado de alegria, Senhor, permanente. De alegria que possa enfrentar qualquer que seja a situação. Ainda que num leito de morte, nós possamos enxergar tudo isso como sendo um propósito e apenas uma passagem desta para uma outra vida. Que o Senhor, como disse o teu servo Davi, restaure em nós a alegria da salvação e nos mantenha felizes para a honra e glória do teu nome e com a paciência suficiente para aguardarmos o teu reino. Abençoa estas famílias conectadas nesta manhã, Senhor. Abençoa aquelas famílias a quem este programa ainda atingirá durante esta semana. Que todos estes possam compartilhar dessa alegria, possam compartilhar essa mensagem, Senhor, com outros que sabem de sua situação.
pois é em nome de Jesus que eu te agradeço, te louvo e intercedo por estas pessoas, estas almas, hoje e sempre. Amém.